Bom, esse nosso artigo, né, escrito por Luísa Massarani e por mim, ele é parte de uma pesquisa maior sobre a trajetória do jornalista e divulgador científico espanhol Manuel Calvernando e sobre a atuação da Associação Ibero-Americana de Jornalismo Científico, ou seja, um personagem, uma instituição que foram muito importantes na história da divulgação científica latino-americana na segunda metade do século XX. Então, quem foi Manuel Calvernando? Ele foi um jornalista espanhol, nascido numa província de Madrid, em 1923. Portanto, esse ano, ele que faleceu em 2012, completaria 100 anos. E ele escrevia principalmente para o jornal madrilenho Já. E na década de 50 ele descobre que é possível fazer jornalismo científico, né? Ou seja, escrever matérias sobre ciência, tecnologia, saúde, nos jornais. Essa ideia assim de um jornalista profissional que cobrisse ciência e tecnologia era algo muito novo na Espanha e ainda mais na América Latina. Então, o Calvernando ele passa a se dedicar a isso e durante décadas escreve milhares de artigos, né, sobre avanços na ciência, cobrindo pesquisas, entrevistando cientistas. Isso faz dele uma referência no tema, né? E a partir da década de 60 ele começa a vir para a América Latina para participar de seminários, de encontros, dar cursos, palestras. A década de 60 é um período particularmente efervescente para o jornalismo científico na região. Algumas instituições como a Organização dos Estados Americanos, a OEA, a Sociedade Interamericana de Imprensa, a Unesco, outras instituições organizam uma série de eventos, de seminários, de mesas redondas, no sentido de promover o jornalismo científico na região, que era algo ainda muito novo, muito incipiente. E é nesse contexto que o Manuel Calvernando se insere no nosso contexto latino-americano, né? E vai se tornando, com isso, uma grande referência para os jornalistas científicos da região. Em 1969, ele, Manuel Calvernando, junto com o jornalista científico venezuelano Aristides Bastidas, lideram a fundação da Associação Ibero-Americana de Jornalismo Científico, em Medellín, na Colômbia. Ela foi criada, né, com o objetivo de juntar os jornalistas científicos da região, fazer encontros sobre o tema, promover o jornalismo, buscar mais espaço, né, para essa especialidade nas redações dos jornais, ampliar a formação do campo, enfim, desenvolver essa atuação profissional, né, desse campo jornalístico. Ela foi uma entidade que teve uma existência de 30 anos e ao longo desses anos eles realizaram 7 congressos. Esses congressos eles reuniam, né, as lideranças do jornalismo científico, neles se discutia os desafios, as técnicas, né, como fazer avançar a presença do jornalismo científico na região. E o Calvernando, ele era o secretário-geral da instituição e ele se manteve como essa grande liderança desse movimento todo. Então esse é o pano de fundo da nossa pesquisa. Assim. Em janeiro desse ano, 2023, a gente teve acesso ao acervo pessoal do Manuel Calvernando, lá na Espanha, uma série de documentos que ajudam a gente a entender melhor, né, como foi a trajetória dele, né, como ele atuou, as relações que ele mantinha com os outros jornalistas, entender um pouco esses bastidores dessa história, a partir disso também se questionar sobre dinâmicas sociais desse processo. Esse artigo, então, ele é um primeiro resultado da análise desse acervo pessoal. Lendo as cartas e outros documentos, a gente chegou a alguns resultados interessantes. O primeiro deles é que a gente pôde observar que, efetivamente, o Manuel Calvernando exercia esse contato intenso e essa liderança junto aos jornalistas científicos da região. Ele mandava indicações, ele apresentava os jornalistas entre si, organizava esse movimento, sim, fazia um pouco essa gestão desse grupo. Um segundo resultado é sobre o processo de criação da associação na década de 60. A gente conseguiu observar que ela e os objetivos dela foram sendo gestados nesses encontros da década de 60. E um terceiro resultado que eu acho que é o mais interessante é que a gente pôde perceber que um dos objetivos práticos da associação era exatamente o impulso à criação de novas associações nacionais de jornalismo científico na América Latina. A gente sabia que elas existiram, algumas existem até hoje, mas a gente não tinha exatamente assim a dimensão desse movimento de criação de associações nacionais de jornalismo científico, que eram voltadas para impulsionar a profissionalização desse campo. E analisando as cartas, foi possível observar as datas de criação de 15 associações nacionais ao longo da década de 70, que cobrem quase toda a América Latina. Ou seja, ainda que essas associações, muitas delas fossem muito pequenas, assim, tivessem uma atuação restrita, o movimento de criação de associações na região, impulsionado pela Associação Ibero-Americana e particularmente pela liderança do Manuel Calvernando, ele foi muito intenso na década de 70.
70, e muito mais intenso do que a gente imaginava. Hoje a gente tem a Federação Mundial de Jornalistas Científicos, por exemplo, né, que reúne associações do mundo todo, organiza encontros, congressos, materiais de formação, exerce esse papel importantíssimo na profissionalização do campo. Com essa pesquisa, a gente conseguiu ter esse panorama, né, de uma forma mais complexa, desse movimento organizativo dos jornalistas científicos durante a década de 60 e 70, que é um movimento que desemboca nesse contexto atual. No artigo também a gente buscou ressaltar a importância dessas associações profissionais como entidades capazes de fazer avançar uma série de aspectos na profissão, no campo, inserção dos profissionais, na formação deles. A gente buscou, com isso, também reforçar um pouco essa importância das associações.